A gente sempre começa com uma gotinha, que a gente chama de gotinha de sabedoria. E a gente vai tirar a gotinha dessa quarta-feira de Josué, capítulo 1. Esse é um texto conhecido da palavra. E como a gente tem dito aqui, crente conhece da Bíblia só a promessa, né? Os versículos que a gente conhece de cor, todos eles quase são promessas. Pensa no versículo aí, qualquer um. Veja se não é promessa. Veja se ele não faz de você um alvo, não é? A gente ama a promessa. E deve amar mesmo, claro, ainda mais sabendo quem fez a promessa, né? Agora, mesmo assim, a gente se encontra com muita gente decepcionada com Deus, como eu vi essa semana, mas alguém muito chateado com Deus, mas muito. Eu prego sobre isso todo culto. Como é que alguém pode se frustrar com Deus que é perfeito? Como alguém pode se decepcionar com alguém que é impossível de cometer erros ou equívocos, né? Aí, na verdade, a decepção não é com Deus, mas é com Deus que a gente cria quando a gente está frustrado. A gente está chateado, a gente cria um Deus, não sabe disso, é inconsciente. E esse Deus é o Deus com o qual a gente se aborrece, não com o verdadeiro. Vamos falar sobre isso, essa gotinha. Vamos juntos, só uma só voz? São 2 versículos, o 5 e o 6. Vamos lá? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Amém, amado? Senta um pouquinho. Essa promessa, eu e você sabemos, promessa de Deus a Josué. Josué foi aquele garoto que Deus usou para substituir Moisés. Tu imagina você caminhar com Moisés, eles caminharam 40 anos no deserto. E você sai garoto, vendo Moisés sendo usado por Deus como foi usado. Ninguém na Bíblia teve uma experiência similar com Moisés. Desde as 10 pragas, a travessia do mar vermelho, a pedra jorrando água, codornizes caindo do céu, pão brotando da terra, redemoinho de fogo, nuvem, milagre após de milagre, um negócio assim indescritível. E vendo Moisés subindo a montanha, voltando com as tábuas da lei, vendo Moisés lidando com a rebelião do povo durante aquele tempo todo, a questão do bezerro de ouro. Tu imagina, Moisés era um semideus, né? Imagina, que isso, esse homem é muita intimidade com Deus. De repente, Deus chama Moisés e diz: você vai substituir o cara. Pô, você está louco? Qualquer um desse povo, mas eu? Que isso? Mas como? Eu não tenho como substituir um homem desse, dessa natureza, desse quilate. Bom, o fato foi que ele substituiu Moisés. Moisés não entrou na terra. Dos que saíram, Josué e Calebe apenas entraram. Todos os outros nasceram no caminho por causa da desobediência, da ingratidão e tudo mais. E aí, para ele preparar a alma de Josué, ele faz as promessas desse capítulo 1, que é um capítulo lindo. Todo ele, antes de você dormir, você que não conhece, leia devagarinho. É promessa de Deus para nós também, eu creio nisso. Agora, a pergunta é: toda promessa de Deus se cumpre mesmo? Toda vez que Deus promete, acontece? Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo respondeu sim, ou quase todo mundo respondeu sim. Mas se a gente vai, por exemplo, a Hebreus capítulo 11, diz que lá tinha uma leva de crentes, entrou na galeria da fé, dos quais o mundo não era digno, que morreram sem, contudo, herdarem a promessa. O que Hebreus diz é o seguinte: Deus prometeu, mas não aconteceu. Tá, depois você lê Hebreus capítulo 11 direitinho. Por que não aconteceu? Bom, só Deus sabe.
deu tempo. Agora, esses 2 versículos talvez nos ajudem um pouquinho. Nenhuma promessa da Bíblia, nenhuma, é solta assim, ó. Pum, uma palavra que Deus joga assim aleatoriamente para todo mundo. Toda promessa de Deus, toda ela, requer daquele para quem foi direcionada a promessa um tipo de postura. Toda. Essa aqui não é diferente. Nem a promessa do ide, nós já pregamos isso aqui. Portanto, ide, prega, batiza e ensina. Faz isso em todas as nações. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente se pega na promessa. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Disse, se nós estivéssemos cumprindo o ide. Ide, e eis que eu estarei convosco todos os dias. E esse estar convosco é a promessa da sua manifestação. Porque presente ele está em todo lugar. Mas ele não se manifesta em todo lugar. Então por que Deus não se manifesta? Por que Deus não faz? A promessa lá não está solta. É uma promessa para quem está em missão, para quem foi, para quem se movimentou. Aqui também não é diferente. Veja o que o texto diz. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida vã, da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Acabou aí? Não. Aí vem o versículo 6. O que ele diz no versículo 6? Esforça-te e tem bom ânimo. Então veja, a promessa está liberada. Agora é só esperar chegar? Não, brother, não. Você vai ter que se esforçar um pouco. Você vai ter que tomar com esforço essa promessa. Tem a sua participação nesse negócio. Você vai ter que ter bom ânimo. Você vai ter que ter força de vontade. Você vai ter que ser guerreiro. Bom, então esse texto ensina algumas coisas muito legais e realistas. Como eu tenho dito aqui, eu amo o realismo da palavra, que faz com que só se frustre, decepcione com Deus quem quiser. Porque aqui ele está dizendo, promessas, mesmo que de Deus, podem não se cumprir. Por que podem não se cumprir? Porque o Deus que prometeu muda de ideia? Porque o Deus que prometeu esqueceu? Porque o Deus que prometeu mentiu? Não, claro que não. É por falta de esforço e dedicação daquele que foi alvo da promessa. Porque toda vez que a gente imagina que Deus falou conosco, Deus falou comigo, pastor, que bom que Deus falou contigo. Mas ele falou que ia te dar assim de mão beijada. Ele falou que ia te dar sem trabalho, sem esforço, sem semeadura, sem plantio. Foi isso mesmo que ele te disse? Foi isso que ele me disse. Então não foi Deus, você ouviu alguém errado. Você enganou as vozes. Deus não faz isso jamais. De modo que quando ele me vê no deserto e me vê capengando por falta de água, desidratação, e ele diz que me daria água, pode ser que ele não faça cair uma garrafa d'água do céu. Pode ser que ele mande uma pá. E essa pá eu vou cavar o poço. E vou cavar por mais alguns dias. E eu vou ter que cavar um pouco mais fundo. E é possível que quando eu não tiver mais força nenhuma, a última força está nessa pasada. É nessa pasada que a água sai. Então é possível que esse sujeito morra no deserto, diz Deus prometeu e não cumpriu. Não, você que deixou de dar a última pasada. Esforça-te. Ele disse que nos daria boca e sabedoria, que ninguém poderia nos resistir. Lógico que dá. Você tem que estudar. Você tem que caçar essa sabedoria. Você tem que buscar essa sabedoria. Você tem que mergulhar no livro. Você tem que gastar tempo com ele, com a palavra. Não dá para passar tanto tempo no WhatsApp, no Facebook e querer ser sábio. Não dá, né? Tem jeito. Nada do que está lá é verdade. Nada do que foi examinado. Então, quando eu me encontro com alguém que diz assim, poxa, pastor, Deus me fez uma promessa
e não cumpriu. Eu sempre pergunto, então Deus é mentiroso, né, irmão? Não, não é isso que eu quis dizer. Bom, alguém que promete e não cumpre é o quê? Mentiroso é. Não, mas eu sei que Deus não é. Então, vamos rever a frase, não é? Então, irmãos, o livro sagrado está cheio de promessas. Cheio de promessas, cheio de promessas. Mas é promessa de Gênesis a Apocalipse. Mas, quando você voltar a ler as promessas, analise que de todas elas, requer-se daquele para quem foi feita a promessa um tipo de postura, um tipo de participação. O Deus com o qual a gente se relaciona é um Deus com o qual a gente se relaciona e não um Deus que nos serve, não é nosso empregado. Relacionamento requer participação de ambos os relacionáveis. Então nada de Deus, nada vem solto. Abençoa meus filhos sem trabalhar, aprova meus filhos no concurso sem estudar. Faz do casamento deles um casamento de anjo, mesmo eles não se esforçando nada. Não, não acontece não. Então eu posso ser filho de Deus Altíssimo, sim, mas eu posso caminhar na terra miseravelmente. É que nos ensina a palavra num texto que a gente conhece muito bem. O meu povo está sendo destruído porque ele falta o quê? Conhecimento. Como você tem me ouvido aqui ano após ano. É meu povo? É. Mas está destruído? Tá. Por que está destruído? Porque Deus não se importa? Não, porque meu povo não busca conhecimento. Então é o realismo da palavra, é a crudeza da palavra, é a agudeza da palavra, que não passa a mão na cabeça daquele que não quis usar a cabeça para se aprofundar um pouco mais. Um Deus que não tem o culpado por inocente, um Deus que é Deus que ensina. É um Deus cujo evangelho é pedagógico. Então, como eu tenho dito, alguns ficam chateados. Cada um de nós está exatamente onde merece estar. Ou não fizemos o que deveríamos ter feito para estar aqui, ou fizemos o que não deveríamos para estar aqui. Então faça uma releitura, porque a tua frustração com Deus, ela não cabe. Agora, a gente aprende também nesse texto que tão importante quanto aquele que faz a promessa é a postura daquele que a recebe. Então, legal que Deus falou. Eu estou nesse negócio há muito tempo e lidar com gente assim, a gente aprende a beça. E mesmo assim não aprende tudo. Com os crentes, então, o crente é uma figura, né, meu? O crente é um negócio assim. Jesus ama os crentes, né? E a gente ouve os crentes, uns que chega a ser jargão. Porque Deus me disse, sentir de Deus. Eu falei, meu Deus, eu queria sentir de Deus igual essa gente sente. Assim, o tempo todo. Sentir de Deus. Quem te garante que você sentiu foi de Deus mesmo? Qual é o critério para você saber que o que você sentiu foi Deus tocando? Aí ninguém consegue responder. Aí eu senti de Deus e fiz. Como é que você sabe que foi Deus? Que o sentimento veio dele. Não pode ter sido daquele que se transforma, inclusive, em anjo de luz? Como é que você confia tanto na sua sensação? Que você sentiu, encontra respaldo no livro que está revelado e registrado? Encontra respaldo ou não? Grande parte dos crentes frustrados, dos que apostataram, dos que agora dizem virei ateu, todos eles, salvo raríssimas exceções, são gente que acreditaram mais nas suas sensações do que na palavra. Porque eu senti de Deus. Deus me disse, como é que você sabe que a voz foi voz de Deus? Eu me lembro de Paulo, né? Paulo estava indo para a Frígia. Aí ele diz, mas o Espírito Santo de Deus me pediu. Depois ele foi, acho que para a Galácia, o Espírito Santo me pediu. Falei, pô, meu Deus, eu fui evangelizar num lado, o Espírito Santo me impede. Eu vou evangelizar do outro, o Espírito Santo me impede. Até que vem a voz da Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Teríamos nós, irmãos, intimidade com Deus para entender que quem me impediu de anunciar o Evangelho não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Imagina você indo evangelizar em algum lugar e tu ouve uma voz assim, não quero que você evangelize essa gente, não.
peraí, não quer que eu evangelize essa gente? Ora, não quer que eu evangelize, só pode ser de onde essa voz? De Deus. Nós diríamos que seria do diabo, né? É um aparente mal produzido pelo Espírito. Portanto, um aparente bem pode ser produzido pelo diabo. Então, minha ovelha, guarda o que o senhor pastor está dizendo. Toda vez que você for tentado a dizer para si, sentir de Deus, ok. Guarde essa verdade para si. E antes de fazer o que você sentiu, vai na palavra e veja se a tua sensação encontra respaldo na palavra. Porque se não encontrar respaldo na palavra, esquece a tua sensação. Você é um ser caído. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e perverso. Mas eu estou sentindo no meu coração, por isso que você tem que ter muito cuidado. Porque eu tenho visto muita gente andando na sensação dita de Deus e quebrando a cara. E continua quebrando a cara porque continua acreditando com a sensação. Então escuta, principalmente você, que não está em comunhão com a igreja de Jesus. Está solto. É uma brasa longe do Brasil. Você que não tem realmente um estudo regular da palavra pessoal, mesmo estando na igreja, mas você não abre a Bíblia para ouvir Deus falar contigo, assim, pessoalmente. Eu e você, você e eu. Sem a participação de terceiros, como pastor. Você que não tem, de fato e de verdade, uma vida regular de oração. Portanto, no relacionamento, Deus fala comigo, eu falo com Ele. Se você não tem isso de fato, de verdade, toda vez que você produzir o sentir de Deus, duvide de si mesmo. Estou falando que Deus não fala, irmãos? É isso que eu estou falando, não? Não, né? Pois bem, eu estou falando que Deus fala, mas porque eu sei quem eu sou, eu preciso desconfiar da minha escuta. Então, toda vez que eu sinto Deus me falando, eu falo, rapaz, eu vou anotar isso aqui. Se eu te falar onde eu anoto minhas coisas, assim. Mas eu nunca mergulho naquilo de cabeça. Eu trago aquilo, boto na minha mesa, deixo lá, eu tenho uma patacada de anotações. E aí eu sento na minha devocional, pego a palavra, eu vou ticando. Falei, Deus, foi o Senhor que revelou isso aqui. Testifica no coração do teu servo. Tudo que você ouve aqui desse púlpito que te abençoa, claro que veio de Deus. Mas nada foi recebido de Deus há 10 minutos atrás. Nada. Em tudo foi gasto tempo. Em tudo houve mergulho. Em tudo houve busca. Tudo. Por isso abençoa tanto. Então, para que você não se engane, ou seja, não se frustre com um Deus infrustrável, não sei nem se diz essa palavra, para que você não se decepcione com um Deus indecepcionável, para que você não entre no grande número de crentes frustrados e apostatados, duvida das tuas sensações e não do Deus que promete. Deus prometeu e não cumpriu. Não, teu Deus não é mentiroso. Teu Deus é o Deus que não fala a verdade. Ele é a verdade. É muito mais do que dizer a verdade. Ele é a própria verdade. Então não há como ele ter prometido a você e não acontecer. A não ser que você não tenha se esforçado, que você não tenha tido bom ânimo. No versículo 7, Moisés, o texto reforça. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Já disse no 6 e no 7 reforça. Esforça-te e tem bom ânimo. Cuidando de fazer conforme toda a lei. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido. Ou seja, a promessa foi feita, agora faça a tua parte. Porque promessa com obediência, certeza, vitória. Promessa sem obediência, frustração. Então que bom que Deus fala contigo, que Deus te promete, que Deus nos promete. Mas vamos trabalhar para que a gente possa se esforçar um pouquinho mais para que a promessa se cumpra. Então se Deus prometeu a você, fica tranquilo. Ele não mente, esforça-te. E vai acontecer no nome de Cristo Jesus. Aplauda Ele, vamos ficar em pé, vamos adorá-lo. Aleluia, obrigado Deus, vamos orar. Pai, muito obrigado. Porque na Tua palavra não há engano.
A tua palavra, ó Deus, não é palavra de um vendedor que promete algo que não existe, que vende um produto maior do que o que de fato ele é. A tua palavra é a verdade. E quem é da verdade, ó Deus, recebe essa verdade como vida, e essa vida é abençoada com a tua vida no nome de Jesus. Então, ó Deus, nós pedimos nessa noite, tu sabes quantos estão aqui, que estão frustrados contigo, decepcionados, porque não entenderam bem a tua palavra. Que essa noite, portanto, seja uma noite de cura, seja uma noite de reconciliação. Que o teu servo não esteja aqui, ó Deus, só como um observador, que ele não seja aqui como um espectador, mas que ele, de fato, ó Deus, se proponha a te adorar mesmo. Que ele esteja aqui, ó Deus, que ele abra sua boca, que ele abra seu coração, que ele abra sua alma e te adore, que ele não perca só 2 horas aqui na tua presença como espectador, um mero espectador, mas que ele passe esse tempo como adorador, porque tu procuras aquele que te adora em espírito e em verdade. Muito obrigado, porque tu és a verdade, tu és o Deus da verdade, a tua palavra não mente, e tudo que tu prometeste a nós com esforço, tomaremos posse para a glória do teu nome. Assenta-te sobre o trono dos louvores de Betânia e recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e aleluia. Aplauda ele e adore com a tua alma, com o teu coração.